Bitcoin caindo, criptomoedas caindo e agora sempre aquela pergunta: será que vamos entrar em um período mais vendedor, um período mais prolongado de queda ou será que estamos vendo aí uma excelente oportunidade? E é sempre nesses momentos aí que principalmente o iniciante, a pessoa que está entrando agora no mercado cripto ou entrou recentemente, fazem as cagadas de mercado. Então vamos analisar hoje o mercado. Eu vou trazer uma análise um pouquinho diferente do que eu realmente trago aqui. Eu vi que o pessoal está gostando muito aí de analisar, vendo a parte de SMC, order block e tudo mais. Para mim é tudo análise gráfica, tá? É só um jeito mais bonito de ser falado. Mas então, se o pessoal está entendendo dessa forma aqui, a gente vai trabalhar dessa forma aqui também, beleza? Então vamos trazer aqui uma análise, começando sempre pelo gráfico semanal, tá, pessoal? É muito importante que a gente tenha essa divisão de time frames, tá? Por quê? Porque o mercado ele é fractal, né? As coisas que acontecem em um tempo gráfico, na verdade, são só algum movimento que está acontecendo num tempo gráfico maior e sucessivamente. Por exemplo, tá? No gráfico semanal do BTC, ainda não podemos falar, por exemplo, que estamos em bear market, que estamos num pivô de baixa no semanal, nada desse sentido. Vejam que desde que recuperamos o preço aqui embaixo, né, onde foi o fundo do bear market, desde então nós estamos fazendo topos e fundos ascendentes. Aqui que a gente realmente está um pouco mais apto, talvez, para fazer uma reversão de preço, a gente ainda manteve aqui a nossa estruturinha, né? Deixa eu pegar aqui um retângulo só para vocês verem, tá? A gente manteve essa estrutura e nós não perdemos o fundo anterior, né? Então aqui, ó, apesar de ser um movimento um pouco mais feio do gráfico, né? Um movimento bem lateral, né? Várias e várias semanas, a gente começou essa lateralização aqui em março e fomos romper ela aqui apenas em outubro, né? Então percebam, o preço ele faz esse tipo de movimento. E aqui sim, né, a gente também tinha as mesmas conversas, o mercado não sabia, poxa, será que vamos realmente estourar? Tinha aquela questão, vai aprovar ETF, não vai aprovar ETF, né? Depois, o que vai acontecer? Né? A narrativa era um pouquinho diferente, mas percebam que o preço ficou semanas, meses totalmente laterais, mas sempre aqui, ó, preservando o fundo do movimento. Então a gente não perdeu a estrutura. Nós vínhamos aqui de movimentações de pivô de alta, tá, no gráfico semanal, e nós não perdemos o fundo. Mesma coisa está acontecendo neste exato momento, aqui em cima. Veja, nós estamos feio, o mercado está lateralizado, tá aquele lenga-lenga, mas eu aqui como um analista técnico, um analista gráfico, não posso chegar aqui para você e dizer, não, estamos em tendência de baixa, vendam tudo, corram para as colinas que o negócio vai desabar. Não é assim que funciona, né? Nós precisamos ser reativos às análises que nós temos. Ninguém sabe para onde vai, isso é fato, mas nós podemos tentar ver aí uma probabilidade maior de queda, uma probabilidade maior de alta. Lembrando que o mercado ele é autorrealizável. O que significa isso, Ghost? Você também está falando muito bonito. O que significa autorrealizável, pessoal? Se eu estou analisando e vendo uma possibilidade de alta, somente o fato de eu comprar, eu já estou exercendo essa minha previsão de alta, essa minha análise de alta. Porque quando alguém compra, nós automaticamente empurramos o preço para cima. Por isso que ele é autorrealizável. É diferente, por exemplo, de uma análise da previsão do tempo. Quando você faz uma análise da previsão do tempo, o tempo não vai mudar só porque você acha que vai fazer sol amanhã. A sua previsão, ela não impacta no resultado final, diferentemente do mercado. Por isso que eu vejo muita gente aí crítica, né, na análise gráfica, né, enfim, há vários fatores, mas na verdade as pessoas muitas vezes esquecem que o mercado é autorrealizável. Então é sempre importante aí ter esse discernimento, né? O mercado ele é autorrealizável. Perfeito? Então vamos lá, a gente viu que realmente o mercado ele pode lateralizar, só que é importante que a gente mantenha este fundo traçado. Até deixa eu tirar essa setinha aqui, que é importante, né, que a gente mantenha aqui, ó, esta base, este fundinho aqui, ó, intacto. Neste momento nós estamos realmente com o fundo intacto. Olha ele, né? Estamos com o fundinho intacto, então por hora não tem o que se falar em queda, tá? Numa análise aqui de estrutura de mercado, até de smart money, algo nesse sentido, nós temos aqui uma order block, né? Um pouco mais forte nesta barra ignorada, tá? E aqui a gente tem uma pressão compradora. Aqui no gráfico semanal é apenas uma barra, é uma semana só. Mas no gráfico diário nós tivemos aqui 7 dias de acumulação do preço. Por que foi a acumulação do preço, pessoal?
porque depois nós tivemos alta. A gente só tem como realmente ter o discernimento de acumulação ou distribuição depois que realmente a gente tem um rompimento dessa lateralidade. Então, em time frames menores aqui, a gente pode até baixar aqui para o gráfico diário, por exemplo, nós vamos perceber que esta região aqui, ó, foi uma região de acumulação, tá? Então, o preço ele acumulou aqui nessa região para depois continuar a movimentação de alta. Então, foi uma lateralidade de curto prazo, tá? Que no gráfico semanal acabou se refletindo em apenas uma barra, mas é sim uma região de interesse comprador. Esta região, neste momento, pessoal, ela está no range entre 52 mil dólares e 50 mil dólares. E aqui sim seria uma zona, uma pressão compradora um pouco maior, caso a gente venha romper este fundo prévio aqui formado, tá? Então, enquanto nós estivermos aqui dentro desta lateralidade, não há o que se falar no gráfico semanal em estrutura de baixa, em tendência de baixa. Eu sei que é chato, eu sei que para o iniciante aqui é horroroso, tá? Mas aqui a gente não sabe, não tem o que se falar ainda em quedas mais fortes. Passando aqui esta região, né, que já é 56 mil dólares, aí a gente tem uma pressão compradora em 50. E aqui sim, pessoal, aqui nós somos obrigados no gráfico semanal a ver uma recuperação no preço. Então, caso o Bitcoin ele venha perder essa movimentação, este fundo aqui formado aqui nesta região entre 52 e 50 mil, nós provavelmente teremos aqui um repique no preço, seja para fazer uma movimentação de topo descendente, seja para reverter a tendência depois. Não sabemos, mas aqui no gráfico semanal, a maior probabilidade realmente é que entre a região de 50 e 52 nós tenhamos aqui uma defesa mais forte, tá? O institucional defendendo as suas posições aqui nesta região, porque foi uma região de acumulação do preço. Assim como, né, caso a gente rompa esta região de lateralidade para cima, né, sem perder este fundo, por exemplo, nós poderíamos dizer que aqui também foi uma gigantesca área de concentração do preço, de acumulação do preço para possível suporte mais para frente. Então, o preço ele pode romper esta região, mais para frente ele volta aqui, retestando essa zona, né? Que agora, por enquanto, está como uma resistência, como uma gigante order block, e depois a gente pode retomar alta. Isso aqui seria um suporte prévio, enfim, tá? Então tem várias análises aqui confluentes, mas por enquanto intacto. Neste momento aqui, analisando a estrutura de mercado, o nosso topo e o nosso fundo mais fortes nesse momento é este fundinho aqui em 38, é um fundo bem desagradável, tá? Mas aqui seria a quebra do mercado. Então nesse momento, se a gente realmente cai de elevador, tá? Cai sem fazendo novas estruturas, a gente poderia dizer que se perdermos aqui a região de 38, aí era bear market, aí quebramos a estrutura de alta do gráfico semanal e aí temos uma nova estrutura de baixa dentro deste time frame, tá? Mas é só aqui, ó. É só aqui, tá? Este fundo aqui, pessoal, não é um fundo válido ainda. Por quê? Porque este fundo aqui, ele não renovou a máxima. Por isso que a gente ainda considera este fundo aqui como a estrutura do mercado, um fundo mais válido, e este topo aqui, porque foi esse fundo produziu esse topo. Esse fundo seria válido caso a gente conseguisse romper aqui, né? Produzisse um novo topo, mas não foi o que aconteceu. Então a gente permanece com essa estrutura. Caso agora, né, neste exato momento, a gente tenha aqui uma recuperação do mercado, tá, pessoal? Deixa eu tirar aqui essa setinha. E este fundo aqui, ele consiga, né, transformar aqui em um novo topo, certo? Conseguindo romper esta região de resistência, aí sim a gente pode considerar que este agora é o nosso novo fundo validado e aqui a gente vai construindo o novo topo e aí essa aqui passa a ser a nossa nova estrutura. Consequentemente, né, a nossa quebra de estrutura de alta sai aqui desta região e vem aqui para esse último fundo, tá? Mas por enquanto não é esse o cenário, por enquanto é este cenário aqui, né? Este é o nosso topo válido por enquanto, e esse aqui é o nosso fundo. Lembrando que aqui no meio nós também temos uma order block gigantesca no gráfico semanal. Então o gráfico semanal tá ok, gráfico semanal não tenho que pensar em venda, não tenho que se desfazer aqui dos meus bitcoins de hold, tá? Nada desse sentido aqui, você pode ficar bem tranquilo. Inclusive se você vendeu ontem, pessoal, é porque tá faltando um pouquinho de estudo, tá faltando um pouquinho de técnica, né? Além de estarmos aqui em uma região extremamente sobrevendida de tempos gráficos maiores, você literalmente está vendendo fundo, está vendendo uma queda. A gente não vende isso. Mesmo que a estrutura esteja de baixa, nós sempre procuramos a venda, a realização de uma posição, pelo menos num topo descendente, pelo menos no repique do movimento e nunca na movimentação inteira aqui, tá? Então ontem, pessoal, quem shortou ou quem vendeu desesperado, foi mais pelo emocional fragilizado do que propriamente dito aqui pela análise de mercado, pela estrutura no geral, tá certo? Então gráfico semanal, por enquanto, extremamente otimista, extremamente
comprador. Agora vamos para os tempos gráficos menores, né? Passando aqui para o tempo gráfico diário, percebam que a estrutura já é um pouco diferente, tá? Então quando a gente vai diminuindo o time frame, a gente já vai ficando mais próximo aqui realmente da movimentação que está acontecendo agora, tá? E o que a gente pode analisar, pessoal? Primeiramente, aqui nós temos uma order block, tá? Então temos um suporte, nada mais é do que um suporte, certo? Vejam que ontem o preço realmente ele veio até essa zona de reteste, até essa zona de suporte, e o preço está repicando. Está repicando por quê? Porque aqui é defesa institucional, aqui tem compradores, aqui tem pessoas que querem defender a sua posição. A partir daqui elas estariam no prejuízo. Então aqui a gente tem uma zona de defesa. Outro ponto, nós estamos em uma queda muito acentuada. Percebam que até o RSI está em zonas de sobrevenda no gráfico diário, algo que não acontece há bastante tempo. Então só o fato de estarmos aqui nessa região faz com que grandes players ou players de mão pesada, vamos dizer assim, não queiram vender aqui nessa estrutura, queiram vender talvez num repique, desfazer da posição, caso eles estejam mais pessimistas. Lembrem-se, grandes players, grandes instituições não vendem suporte. Eles compram suporte. Eles vendem aonde? Repique, resistência de preço. Então, neste momento, não temos também o que falar aqui de região de venda ontem, por exemplo, certo? No entanto, não significa que por estarmos repicando, nós entramos, por exemplo, numa tendência de alta e que isso aqui, nossa, é uma grande oportunidade. Por quê? Vejam, nós tivemos aqui a formação anterior de um OCOI, né? Aqui tivemos um OCOI no gráfico diário, tá? No gráfico diário dá para considerar um OCOI mesmo estando aqui num topinho, porque a gente vem aqui de uma consolidação, de uma região de baixa, enfim, tá? Esse OCOI, ele entregou a sua movimentação de alvo. No entanto, agora a gente já perdeu a estrutura, nós fizemos quebras, né? Fizemos quebras aqui de um primeiro suporte e depois viemos perder, né? Este fundo prévio, este fundo mais forte, gerando essa nova estrutura aqui. Agora estamos numa estrutura de baixa. Então, o nosso topo no diário é aqui na região de 71 mil dólares e o nosso fundo aqui formado é essa região de 57 mil. Obviamente que se o preço aqui formar, por exemplo, um topo descendente e este topo romper esta região de mínima, então nós vamos ter mais uma estrutura, onde agora é este o nosso topo válido e agora esse aqui é o nosso fundo válido e assim sucessivamente. Mas por enquanto, essa é a nossa estrutura vigente neste momento, tá? Onde que nós teríamos uma primeira quebra, pessoal? A primeira quebra ela se daria aqui em cima dessa resistência, tá? Que é um comando de POC, é uma região bem congestionada do preço, tá? Não é uma quebra válida que para tendência, principalmente porque nós estamos bem lateralizados, mas é um primeiro sinal de força. Mas eu acredito que a gente possa ter esse tipo de movimentação agora, um repique, uma resistência, e aqui sim, pessoal, depois dessa resistência no diário, a gente vai ter a decisão. Ou vamos perder o fundo, certo? E aí sim a gente entraria numa estrutura de baixa, e aí a gente iria lá para o cenário do gráfico semanal, observar lá a resistência de venda que nós vamos ter, né, o suporte formado na casa dos 52, 50 mil, seria aquela order block, certo? Ou então a gente vai formar aqui um novo fundo, certo? E esse topo aqui, ele não seria um topo válido, por quê? Porque ele não conseguiu renovar a máxima. E aí sim, depois de um fundo ascendente em relação ao fundo anterior, nós poderíamos ter aqui sim a quebra, tá? A quebra dessa primeira movimentação que estamos fazendo, uma resistência, um movimento corretivo e depois sim, quebrando aqui, nós teríamos uma quebra de estrutura novamente. E aí sim nós poderíamos dizer, ó, o diário entrou em tendência de alta, o que faria com que mais players, né, o otimismo começasse a voltar no mercado. Por hora, ainda estamos em estrutura de baixa no gráfico diário, estamos sim nos recuperando porque chegamos numa região onde não era venda e sim oportunidade de compra, pelo menos no diário, para repicar e depois dessa formação aqui de uma possível resistência, possível topo descendente, no próximo fundo que vai ser a hora da verdade. Então vejam, é uma análise um pouquinho mais demorada e muitas vezes as pessoas, né, o player de varejo, aquele cara iniciante, ele não quer esperar isso, né? A pernada, que eu considero menos provável, mas ainda é possível, pessoal, é a gente vir direto aqui, tá? É menos provável porque normalmente o preço ele não quer andar de elevador nessa impulsão toda, tá? É possível, mas a maior probabilidade é que ele eventualmente aqui entregue aqui uma zona de suporte, certo? Mas no gráfico diário é essa, por enquanto, a nossa configuração. E passando aqui por último, completando a nossa análise geral, nós temos o gráfico de 4 horas, tá, pessoal? Lembrando, gráfico de 4 horas, extremamente sobrevendido, né? Chegou nessa pernada aqui,
totalmente exausto. Por isso que eu falei para vocês, se você vendeu ontem, seja no short, né, vendeu no futuros, ou então se você vendeu as suas moedas de spot nesta pernada de baixa, você provavelmente entrou aí num FUD, né, num medo, num pânico generalizado e vendeu literalmente o fundo do mercado. A gente não vende fundo, a gente quer vender topo. Agora, se você ainda está pessimista pelas suas análises, agora sim, ó, num repique de mercado, aqui a gente começa a pensar em venda. Tá? No tempo gráfico de 4 horas, que é um tempo gráfico menor, onde ele me dá mais detalhes dos movimentos e ele acontece de uma forma um pouco mais rápida, a gente consegue analisar que mesma coisa. Tá? A gente tem aqui a nossa estrutura ainda de baixa. Este topo aqui renovou mínimas, tá? E formou este novo fundo. Agora estamos numa pernada corretiva, certo? Esta pernada corretiva aqui tem uma zona de resistência e aqui em cima, entre 65 e 66, nós temos uma order block, tá? Uma região central de resistência máxima, tá? Aqui a gente pode ter uma pressão de venda um pouquinho mais forte, mas antes disso nós temos uma resistência aqui dessa mini distribuição que tivemos aqui no preço. Mas ainda assim, estamos em estrutura de baixa. Estrutura de baixa é a mesma análise, o mesmo cenário que nós passamos no gráfico diário. Maior probabilidade, repique, forma um topo descendente em relação ao topo anterior, ou então aqui um topo na mesma proporção, tá? Mas a gente tem essa movimentação aqui de topo formado, e aí sim, no fundo do movimento, então, na correção deste movimento que estamos vendo de alta neste momento, é a hora da verdade. É a hora de saber se a gente vai conseguir entregar um fundo ascendente depois sim, quebrar esta estrutura, tá? Quebrando o topo formado nesta movimentação, ou se este fundo aqui não vai ser suficiente, e aí a gente renova o fundo, e aí a gente passa dessa estrutura de baixa para essa estrutura, topo descendente que renovou fundo, tá? Então, essas são as análises. Aqui, neste ponto onde estamos agora, é oportunidade de compra? No 4 horas não. Por quê? Porque nós não tivemos um movimento corretivo, a oportunidade de compra foi aqui embaixo, nesta região aqui, em tempos gráficos maiores, vendo que indicadores estão mostrando aqui a força relativa extremamente exausta da venda, né? Numa pernada terrível aqui da venda. Neste candle aqui, ó, de gatilho, nós poderíamos ter comprado este rompimento de máxima. Aqui nós temos compra no 4 horas. Se eu puxar este rompimento aqui, que foi em 60.500, para um time frame menor, eu vou ter esse gatilho antecipado, né? Você pode inclusive puxar aqui nos 5 minutos, por exemplo, não tem problema nenhum. Vamos aqui nos 5 minutos. Vejam aqui, ó, nós tivemos uma agulhada final e aí sim, ó, candle comprador, tudo sobrevendido, exaustão de movimentação. Aqui, ó, nesse rompimento de máxima, eu tenho confluência, eu tenho uma zona de confluência e um gatilho comprador, né? Inclusive, este candle aqui a gente estava conversando lá no nosso Discord do grupo de membros. Eu ainda falei, né? Ó, vamos, cuidado com a agulhada. Tivemos a agulhada, tivemos a confirmação. Aqui sim era a oportunidade de compra. Neste momento que estamos agora, pessoal, aqui não, tá? Pelo menos no 4 horas, tá? Percebam que as análises, elas mudam conforme o time frame, tá? Eu posso fazer, por exemplo, um short neste exato momento aqui? Talvez sim, né? Analisando que, poxa, ó, tivemos um rompimento de máxima, tá? Só que esse short, ele não vai ser um short comprido esperando a queda lá embaixo, porque ele pode reverter antes, quebrar a estrutura antes, e eu tenho que me adaptar a isso antes. Então, quanto menor o time frame, mais ruído, mais complexo vai ficando a análise. Tempos gráficos maiores, apesar de demorarem mais, tendem a ser mais assertivos por isso, né? São tempos que demoram um pouco mais, mas eles te trazem mais informação, eles te trazem mais detalhes incluídos em um candle só. Pensem que dentro de um candle semanal, nós temos 7 candles diários. Dentro de um candle do diário, nós temos 6 candles de 4 horas. Dentro de um candle de 4 horas, nós temos 4 candles de 1 hora, né? Dentro de um candle de 1 hora, nós temos aí 60 candles de 1 minuto. Então vejam que dentro de um gráfico semanal nós temos mais informação, mais briga do preço, mais oferta e demanda envolvida, por isso que ele tende a ser um pouquinho mais assertivo em tempos gráficos maiores, beleza? Mas o que eu, Ghost, estou fazendo, tá, pessoal? Eu estou esperando exatamente a formação aqui de um topo, tá? Esse topo eu não sei se vai ser aqui, não sei se vai ser aqui em cima, mas eventualmente ele vai me entregar um topo. E aí sim, na correção desse topo é que eu quero ver se a gente vai ter forças para formar um fundo ascendente em relação ao fundo anterior, e aí sim depois quebrar essa estrutura. Ou então, se não, realmente os vendedores estão mais fortes, aí a gente tem aqui uma renovação de fundo no 4 horas, nós temos renovação de fundo no gráfico diário, e aí talvez a gente vá buscar aquela order block lá entre 50 e 52 no gráfico semanal, certo? Eu, Ghost, não gostaria de ver esta perda aqui, ó, principalmente do gráfico
semanal esta perda do nosso suporte, tá? Esse suporte aqui, ó, eu gostaria de ver, né, como uma forma de suporte no preço justamente para me mostrar que estamos numa consolidação, numa acumulação para talvez a continuação dessa estrutura de alta, assim como foi aqui nesta região do preço. Inclusive, percebam que ela durou mais tempo ainda, tá? E aí tem outros dados que a gente pode corroborar as nossas análises, como por exemplo aqui, ó, os dados quantitativos que me mostram o curtíssimo prazo mesmo, como que está o fluxo dentro do mercado de derivativos. Nós podemos usar a base histórica de, por exemplo, ó, depois do halving nós temos realmente uma distribuição, uma lateralidade por mais tempo. São sempre ferramentas de análise que a gente vai usando para contribuir com as nossas convicções. Lembrando, cuidado para também não ficar sempre muito enviesado, a gente tem que ter a realidade, a gente pode ter uma convicção. Eu particularmente estou ainda otimista com o Bitcoin, ao contrário das altas. As altas realmente a configuração, a análise gráfica não está tão interessante assim, mas no BTC eu continuo extremamente otimista, mas eu não posso ficar aqui, ó, que nem um cavalo olhando só otimismo, otimismo, otimismo. A gente tem que sim traçar, ver planos, ó, desse lugar aqui eu não quero que passe, aqui tem que ter um certo cuidado, justamente para a gente ter também essa flexibilidade de poder sair mais cedo do mercado e não ficar aí com um bear market, com uma carteira recheada de coisas que só se desvalorizam. Então tenham isso em mente e sempre lembrem-se da premissa básica de qualquer trader ou investidor. Nós não queremos vender fundo. Se é para se desfazer de uma posição agora, é num repique, é pelo menos num topo descendente. E no mais, se você gostou dessa análise, não se esqueça de deixar o like, se inscreva no canal e tchau!